internauta, militante e amigo do MPLA, seja muito bem-vindo a mais uma edição do MPod. Seja bem-vindo ao modo Empower, é isso. Olha, deixa-me dizer-vos que a nossa convidada de hoje começou a sua jornada política ainda muito jovem, numa altura em que poucas mulheres assumiam cargos de decisão. Já passou pelo Parlamento, por ministérios estratégicos e atualmente ocupa um dos cargos mais importantes do birro político do MPLA. É economista, estratega e uma voz firme quando o assunto é desenvolvimento social e inclusão. A nossa convidada de hoje é a camarada Idalina Valente. Seja muito bem-vinda ao MPod. Muito obrigada. Camarada Idalina, como é para si ser uma mulher na política? Como é ser uma deputada, uma representante do povo? É uma responsabilidade muito grande, acima de tudo. É estar permanentemente a tentar encontrar soluções para problemas que muitas vezes não são fáceis de resolver. E então é de facto uma luta entre a esperança e a responsabilidade que às vezes faz bem e outras vezes não faz tão bem assim. Quais são as vezes que não fazem assim tão bem? Porque é mesmo um peso grande estar na política e ter a responsabilidade de resolver tantos problemas, sobretudo nesta última função de secretária do Biro Político para a Política Económica e Social. A parte social é, de facto, uma parte muito complexa e, portanto, nós interiorizamos os problemas dos outros como se fossem nossos. E quando não encontramos solução, porque nem sempre é possível encontrar essa solução com a facilidade com que seria desejável, para nós é de facto, para mim sobretudo, é um processo muito complexo. Acordo de manhã a pensar nos pendentes que ainda não foram resolvidos e às vezes já não me lembro se o problema ficou do meu lado ou se ficou do lado de quem veio colocar o problema, porque eu dei uma sugestão para que voltasse com algo mais do que aquilo que de facto foi trazido para a resolução. Qual foi o último caso, assim, de forma bem curiosa, que chegou até a mesa da camarada Idalina? Olha, chegam muitos, mas um engraçado foi de um jovem que chegou, que não tinha emprego, que queria emprego, que tinha algumas valências e que falou sobre as suas valências, que tinha um curso técnico, que tinha, portanto, habilitações literárias suficientes para, por exemplo, abrir um centro de explicações para crianças que no seu bairro não tinham escola. E então eu comecei a falar com ele e a explicar-lhe, já olhou à sua volta, no meio de onde vive, o que é que acha que faz falta às pessoas, o que é que você podia de facto desenvolver, fazer para ajudar as pessoas a resolverem o seu problema e ao mesmo tempo você resolver também este problema de falta de emprego que tem presentemente. E pronto, e foi um diálogo interessante, ele foi falando de várias coisas, até que a dada altura ele disse, desculpa, eu tenho de ir. Portanto, dava a sensação que ele tinha descoberto o que é que ele ia fazer. E foi de facto uma coisa muito curiosa, agradeceu e a dizer que já sabia o que é que ele havia de fazer daí para a frente. Ok, muito bem. Camarada Idalina, quando é que decide entrar para o MPLA? Olha, é assim, em 1974 eu tinha 14 anos, portanto quando se deu o 25 de Abril. Eu tinha ido, portanto estava a fazer o 9º ano, o 5º ano do liceu, na altura, num colégio, e no ano seguinte foi o ano da independência, portanto eu já tinha 15 anos quando se deu a independência de Angola.
E fui estudar para Benguela. Benguela é uma praça eleitoral, era uma praça eleitoral do MPLA, com muita vida política de jovens. Por exemplo, a ministra de Estado, a doutora Rosário Bragança, foi minha colega no 6º ano, e portanto, e outros, o doutor Eugênio Neto, que creio que já está reformado, e portanto deu para perceber que havia uma mudança, era uma época de revolução. As músicas foram muito importantes, as músicas daquela época foram muito importantes e muito impactantes, e era um processo de transformação que eu ainda nem sequer tinha maturidade para perceber muito bem o que era a política. Mas tinha muitos sentimentos meus e muitas convicções, fruto de uma educação que eu tive, muito boa, excepcional, excelente, de respeitar o outro, de olhar para o outro como eu própria, e isso, parecendo que não, contou para esta minha preocupação com a independência. Entretanto, em agosto de 1975, eu fui para Portugal. Meu pai já tinha ido em dezembro de 1974, mas posto em Portugal eu sabia que eu tinha de voltar a qualquer momento. Tanto é que eu não aceitei ir sem um bilhete de ida e volta. E foi de facto a chave do sucesso. Em Portugal frequentei a Casa de Angola no Porto, e pronto, e fui entrando para a política e fiquei até abril de 1976. A minha mãe ficou em Angola e portanto eu tinha estado com ela antes de embarcar para Portugal, e sentia que eu faria muito mais falta em Angola do que em Portugal. E a minha firme convicção é que se eu podia fazer alguma coisa naquela altura, com aquela idade e com as habilitações literárias que eu tinha, que era o 6º ano do liceu, eu podia alfabetizar, ajudar na alfabetização. E vim com este sentimento de fazer, portanto, de ajudar a formar uma nova sociedade mais justa, onde a minha participação fundamental seria a alfabetização. Tive uma participação muito ténue nesse processo, mas imediatamente me enquadrei no Comitê de Ação da Ingombota, que era relativamente perto da casa da minha mãe, e pronto, e foi um processo. E os seus familiares sempre apoiaram, nunca disseram não siga esse caminho, política? Tive um tio que uma vez me perguntou, um irmão do meu pai, que me disse: mas tu gostas mesmo de política, tu nem sabes de onde é que te estás a meter. Mas pronto, e eu pensei, vejam lá, o que é que ele sabe de política para me estar a dar este conselho? Mas pronto, não quero avançar mais, mas pronto, tive um bom enquadramento. O meu pai lamentou foi que eu tivesse voltado sem ter acabado uma formação superior, mas eu não conseguia, de facto, porque tenho muita dificuldade em sair da minha pátria. Já assumiu cargos, ministérios de grande decisão no nosso governo. Como é que olha para a sua trajetória? Olha, foi uma trajetória que foi-se fazendo. Eu, entretanto, em 76 voltei para Angola, como eu disse, e depois fui para o AMBO. Fui para o AMBO em abril de 1977. Portanto, comecei a viver maritalmente com o meu marido, e fiquei pelo AMBO. Comecei a dar aulas, não foi alfabetização, mas foi a cadeira de Ciências Sociais que eu lecionava, que também tinha a ver com a história e com a política, de uma certa forma. E fui estudando, inicialmente matriculei-me na Faculdade de Ciências Agrárias, mas eu não era bem aquilo que eu queria. E quando surgiu a Faculdade de Economia, então eu matriculei-me no curso de Economia, fui fazendo o meu trajeto, fui membro do Comitê Municipal da JMPLA, porque falava muito, e sempre falei mesmo muito. Agora até estou um pouco mais recatada. Fui para o Comitê Municipal do MPLA,
ou da JMPLA, desculpem, no AMBO. Depois fui secretária da JMPLA mais tarde, enquanto membro da Associação de Estudantes do Ensino Superior no AMBO. Eu tive também um papel mobilizador dos estudantes do ensino superior e enquadrador de uma série de situações que eram relevantes para a nossa cidadania. Entretanto, surge a oportunidade de Luanda, o AMBO e a UILA elegerem um deputado para a Assembleia do Povo que fosse representante dos estudantes. E essa foi uma história muito engraçada, porque a eleita fui eu, não obstante a minha faculdade não fosse a que tivesse o maior número de delegados, portanto, presentes na sessão que me elegeu para deputada da Assembleia do Povo. E pronto, e aí as responsabilidades foram somando. Depois fui para a UILA e na UILA coordenei a área técnica de um gabinete de planificação regional do sul de Angola. Já tinha acabado o meu curso, foi uma experiência muito interessante. Esse gabinete atendia 4 províncias, que era UILA, Namibe, Cunene e Cubango, de ver aspectos da população, questões de escolas, se havia, se não havia, se eram suficientes, se não eram, os hospitais, muito ligado à área social e também à área produtiva. Mas no AMBO, de qualquer das formas, de onde eu fui eleita deputada da Assembleia do Povo, havia muitas preocupações e muito debate à volta da agricultura e a grande parte dos técnicos que lá havia na altura estavam ligados ao setor da agricultura. E então começou-se a misturar ali uma série de preocupações com o económico, com o social, e pronto. Depois vim para Luanda e aí fui já para a Assembleia Nacional e o resto do trajeto foi-se fazendo. E como é que foi a experiência de, enquanto mulher, assumir cargos estratégicos no governo e no parlamento, e principalmente nesta época tão distinta da história angolana? Olha, foi uma experiência muito interessante. Eu, enquanto deputada da Assembleia do Povo e depois da Assembleia Nacional, aliás, na Assembleia Nacional, eu fui eleita presidente da Comissão de Economia e Finanças. Portanto, eu devia ter na altura, sei lá, 25, 26 anos. Um pouco mais, talvez 29. E essa responsabilidade aproximou muito do presidente da Assembleia Nacional, que foi o Dr. França Van Dunen. E quando ele é nomeado primeiro-ministro, ele convida-me para ser vice-ministra do planeamento. Eu queria uma pessoa com o meu espírito de prontidão, de ter aquela responsabilidade. É preciso apresentar um parceiro e o parceiro aparecia, etc, etc. E então eu aceitei o desafio, um bocado atrevida, mas aceitei. Vinha com esta experiência do Gabinete de Planificação Regional do Sul de Angola, que me deu também alguma abertura. Fizemos muitos cursos pontuais, práticos, de 15 dias, 20 dias, com professores que vinham de fora e que foram-nos dando matérias ligadas ao desenvolvimento territorial, à planificação, etc, etc. E pronto, e aceitei esse desafio. Encontrei uma diretora, a doutora Elvira Van Dunen, muito responsável e que já dominava algumas matérias na área do desenvolvimento territorial, que foi a área que eu acompanhei, e então fizemos ali um bom trabalho que nos deixou satisfeitas na altura. Por exemplo, o orçamento era um instrumento muito centralizado, começou a ser descentralizado para as províncias, porque sentimos que de facto havia necessidade das províncias de terem os seus próprios orçamentos, com os seus próprios conteúdos. Foi uma experiência muito interessante e realmente, na altura,
Nessa altura surgiram algumas vice-ministras do planeamento, da saúde, da educação. Eu era de facto a mais jovem, mas havia outras. E pelo facto de ter sido a mais nova, a mais jovem, ainda mais mulher, chegou de receber comentários negativos pela idade, por ser mulher? Foi desmotivada alguma vez? Ou foi sempre tudo uma beleza? Foi fácil? Não. Por acaso, a nível do Parlamento, de onde eu ganhei uma experiência mais sólida enquanto Presidente da Comissão de Economia e Finanças, havia outros presidentes de comissões que já tinham vindo também da Assembleia do Povo. E havia ali um ambiente, e como éramos todos mais ou menos da mesma idade, havia ali um ambiente de camaradagem muito bom. Aliás, eu confesso que nunca me senti discriminada, porque mesmo em 1977, sim, quando eu vou para o AMBO, eu tenho um nível de habilitações literárias que já era assim, um pouco acima da média. E então eu senti esta questão da igualdade de género quando, no ano 2000, creio, depois de ter sido vice-ministra do Planeamento, eu participei numa conferência mundial das Nações Unidas, que era Beijing +5, 5 anos depois da declaração de Beijing, e que entrei na sede de Nova Iorque, do edifício das Nações Unidas, em Nova Iorque, e eram cerca de 5.000 mulheres num prédio de 40 andares para aí. E que eu achei aquilo muito estranho. Eu disse, mas o que é que se passa? O que é que está aqui a acontecer? Tanta mulher, tanta coisa. Porque não sabia exatamente qual era o conteúdo. A delegação era chefiada pela Ministra da Família e Promoção da Mulher. Também não estavam muito disponíveis para me dar muitas justificações, porque estavam a trabalhar e tudo mais. E num belo dia eu saí da sala e disse, eu vou dar uma volta aqui pelo edifício, e encontrei uma livraria. Então comprei um livro que era o ABC das Nações Unidas, e de onde estavam a questão da Comissão da Igualdade da Mulher, e comecei a ler aquilo e tal, e comecei a sentir que de facto havia ali um fundamento interessante para ser tida em conta, porque realmente sabia que as mulheres eram discriminadas, porque a maioria das mulheres tinham um nível de habilitações mais baixo e tudo mais, e abracei essa causa da igualdade de género. Mas sentir-me assim discriminada, não. Confesso que não. E atualmente temos muitas mulheres a assumirem cargos de grande responsabilidade no nosso governo. Exatamente. Aliás, uma vez o Dr. Severino de Moraes, que foi vice-ministro do Planeamento, na mesma altura em que eu também fui, ou quando eu entrei para vice-ministro do Planeamento, que eu já lá o encontrei, ele ofereceu-me um postal no Natal e que dizia que a pior inimiga das mulheres, as piores inimigas das mulheres são as mulheres. E eu fiquei muito com esta história, porque realmente às vezes sentia assim uma certa mais discriminação por parte de algumas mulheres. As próprias mulheres sempre a prejudicarem outras do que dos homens propriamente ditos, com quem sempre tive uma relação muito boa. Camarada Idalina, com tanta experiência que tem no comércio e no planeamento econômico, como é que avalia o atual contexto econômico de Angola? Quais considera serem as maiores problemáticas? É assim, é uma resposta um bocado difícil. É uma resposta um bocado difícil de ser dada, mas nós demos passos muito grandes. Eu costumo dizer que nós precisamos de amarrar algumas pontas, que estão um bocado difíceis, estão a demorar um bocado mais de tempo. Mas a situação inspira alguns cuidados. Os desafios ainda são grandes. Nós tivemos agora esta Conferência Nacional do Capital Humano, que foi muito bem-vinda, foi uma conferência que de facto trouxe à reflexão
um aspecto fundamental destes desafios que nós temos e que agora precisamos naturalmente de trabalhar sobre todas as matérias que foram discutidas, repensar na educação, na pré-escolar, primária, secundária, o ensino técnico profissional, que joga um papel muito importante para a estabilidade da população, do emprego e do desenvolvimento do próprio país, e o ensino superior, que no fundo acaba por constituir a umbrella que deve cuidar quer da qualidade dos professores, quer dos currículos escolares, sobretudo, que vão nos ajudar a consolidar uma sociedade mais pacífica, com mais capacidade e mais competências para vencermos os desafios que temos pela frente. E acredita que o executivo angolano, naquilo que é a sua responsabilidade, tem estado focados em dar respostas a estas problemáticas que o país enfrenta? Sem dúvidas, mas é o que eu digo. Para mim, a análise que eu faço, eu não estou no executivo, falta-nos amarrar algumas pontas. Ou seja, tem de haver uma maior integração das políticas. O Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027, ele está muito bem elaborado. Ele tem as políticas que nós precisamos para resolver os problemas que temos. Temos os programas que serão os elementos que vão permitir que essas políticas sejam materializadas nos mais diversos domínios da paz, do desenvolvimento do capital humano, da sustentabilidade ambiental, etc, etc. Mas é preciso que haja uma maior coordenação intersectorial. E nesse aspecto, mesmo nesta Conferência Nacional, para não fugir muito à questão, nesta Conferência Nacional sobre o capital humano, sentiu-se que de facto é necessário haver esta maior integração e coordenação na ação. Porque os programas estão lá, define-se quem são os órgãos, portanto, politicamente responsáveis pela implementação do programa, mas depois o programa em si, cada setor, cada ministério tem as suas ações, mas essas ações têm de ser integradas, porque se um avança muito e o outro não cumpre com a sua parte, então são as pontas que eu digo que, no meu ponto de vista, devem ser amarradas. Então, o Executivo tem tudo muito bem delineado, tudo muito bem preparado. O problema está na aplicação. Exatamente. Quer dizer, na coordenação, uma coordenação mais rigorosa que tem de haver entre os setores. Vou-lhe dar um exemplo muito concreto que eu uso muitas vezes. Por exemplo, o programa da malária é um programa cuja responsabilidade política, sem dúvidas, é do Ministério da Saúde. Mas há aspectos que têm a ver com o saneamento. E o saneamento tem vários órgãos que intervêm no saneamento e várias ações a desenvolver. Por exemplo, há a questão do saneamento do dia-a-dia, que tem de ser tratado. Há a questão da educação para a saúde, que as populações têm de saber o que é que não devem ou o que é que devem fazer para evitar ter focos de contaminação de mosquitos no quintal, ter águas paradas. Tem um saneamento mais voltado para o tratamento das águas paradas, lagoas, etc, etc, em sítios onde há mais casos de contaminação. E cada um deles tem o seu momento de ação. Por exemplo, a limpeza das lagoas, que eu estou a falar, por exemplo, da Lagoa do Coelho, tem um período específico, quer dizer, não se pode, enquanto está a chover muito, estar a deitar medicamento para sanar aquele problema.
Então é preciso que em maio, assim que acabem as chuvas, se ataque a sério. Então nessa altura terá de haver recursos para de maio a setembro, no período seco, de se fazer o trabalho devido, não é? E, portanto, se isto não for feito, nós podemos até ter mais medicamentos, mas se calhar o número de pessoas que vai ser contaminado é maior, então os desgastes são maiores. É o que eu digo, faltam ali algumas pequeninas pontas que precisam de ser amarradas. E olhando para aquilo que é mais a sua responsabilidade, enquanto secretária para a Política Econômica e Social do Birro Político do MPLA, quais são então as prioridades do partido para dar respostas a essas situações, a essas problemáticas do setor econômico, para uma melhoria do setor? Não, nós vamos dialogando com o Executivo, vamos apresentando pareceres, elaborando pareceres sobre determinados temas. Nós também fazemos uma análise, portanto, partidária da execução do orçamento e aí fazemos algumas recomendações. E pronto, e há outras diretivas, por exemplo, neste momento nós temos uma série de diretivas que devem ser implementadas pelos nossos militantes, como parte do seu trabalho, o trabalho de voluntariado. Nós falamos pouco sobre o voluntariado, mas o voluntariado é fundamental para que nós possamos andar um pouco mais depressa. Quem recebe uma bolsa também deve ter a obrigação de dar algo à sua comunidade. E, portanto, isso exige alguma organização mais sólida. E estamos exatamente a cuidar disso para podermos implementar com maior eficiência e eficácia projetos ligados, por exemplo, à sustentabilidade ambiental, que até pode trazer recursos para os próprios jovens envolvidos neste processo. A educação para a saúde também é algo que se pode fazer e pronto, é basicamente esta a nossa... A esperança para uma melhoria na nossa economia? É claro, temos de ter esperança. Estamos a sentir que de facto há ações concretas que estão a ser feitas, estão a ser desenvolvidas. Eu queria, por exemplo, falar sobre a questão da agricultura. A agricultura está com uma série de inovações que nos podem trazer e devem trazer resultados melhorados. Mas é o que eu digo, é preciso haver também este amarrar de pontas entre os vários atores para que os resultados sejam alcançados. Um aspecto que eu considero que também nós devemos dar uma maior atenção é definir metas anuais que nos assegurem que os resultados estão a ser alcançados. Nós já recebemos, por exemplo, o plano, portanto, o relatório de execução do PDN 2023-2027 do primeiro trimestre deste ano, de 2025, de onde estes dados já começam a estar, não são muito bons, se calhar há metas que não são tão ambiciosas, mas depois também temos o problema dos recursos, que nem sempre são suficientes para resolver todas as questões. E olhando para a juventude, como é que avalia o atual cenário em que temos muitos jovens a empreender, a investir? De alguma forma tem contribuído para o desenvolvimento econômico sustentável? Eu acredito que sim, há muita inovação. E eu costumo dizer que as dificuldades engendram ideias, porque queremos ultrapassar as dificuldades. Às vezes não temos este sentimento, este sentido de que efetivamente as dificuldades engendram a inovação. E este é um aspecto que pode ser superado
com a formação profissional, saber fazer alguma coisa. Portanto, se eu aprender a fazer alguma coisa concretamente, não apenas com teoria, por isso é que os laboratórios são tão importantes, e agora estamos a ver a inauguração de uma série de escolas já com laboratórios, e há outras que precisam de ser também melhor aproveitadas porque já existem. Então eu acho que nós vamos potenciar mais estes jovens. O que é que se sente? Sente-se que há pouca informação. Por exemplo, sábado da semana passada nós estivemos no município do Quilamba-Quiache, no bairro do Rasta, e apareceu um jovem que pediu um espaço de 20 por 40, 20 metros por 40 metros, para montar um ateliê para poder formar outros jovens em castelharia de alumínio, que ele já formou vários jovens que arranjaram emprego em empresas, passa a publicidade no Grupo Boa Vida, por exemplo, e que alguns desses jovens já abriram o seu próprio negócio, só que esta informação não é muitas vezes tratada. Portanto, e se não é tratada, dá a sensação que não se está a fazer nada. Então nós temos de ter mesmo uma preocupação muito grande com o registro, com os dados, para podermos avaliar e multiplicar este tipo de iniciativas. Quer dizer, que voluntariamente aquele jovem predisposto a fazer isso. E temos na área da música, por exemplo, hoje vamos a uma igreja e jovens a cantarem, a tocarem instrumentos musicais, e nos perguntamos, mas há escola de música, onde é que eles aprendem, como é que eles aprendem? Jovens a falar em inglês, crianças no Kazenga, no município do Kazenga, que informalmente vão fazendo estas coisas. Então é preciso também haver aqui esta participação da sociedade civil, na sua afirmação, dizer nós estamos aqui, isto existe e nós podemos fazer mais. Acho que é chegado o momento e a nossa preocupação neste momento está muito focada para aí. E do lado do executivo, do MPLA, existem políticas criadas ou estão a ser criadas políticas para que tenhamos mais mulheres envolvidas no processo econômico, para que hajam mais jovens rurais envolvidos na evolução da nossa economia? O que é que está a ser preparado ou que já está preparado? Existe. Portanto, nós não nos podemos queixar de discriminação. Agora, existem alguns handicaps que às vezes fazem com que as mulheres não vão mais longe, não cheguem mais, não consigam concretizar os seus objetivos. Ainda há muita coisa para fazer, naturalmente, sobretudo no meio rural. É curioso, há dias estávamos numa reunião da OMA em que eu estava a dizer, não sei se é bom as jovens fazerem parte da OMA a partir dos 16 anos. Eu acho que nós deveríamos ponderar muito esta idade de ingresso das meninas na OMA. 16 anos ela é jovem, ela deve viver a sua juventude. E quando nós olhamos para os dados das gravidezes precoces, sobretudo no meio rural, sente-se que isto pode também estar ali a impactar negativamente na atitude das próprias meninas. Mas pronto, é um problema de educação também. É a tal história que eu dizia, que os currículos escolares devem contemplar lições. Eu própria tenho um episódio muito engraçado, não vou partilhar aqui, mas com as lições que eu estudava e que dizia que engraçado, mas eu sou assim, e aquilo não era bom, o resultado final não era bom. Por exemplo, havia uma lição sobre a preguiça e eu gostava muito de dormir, e essa lição sobre a preguiça no final dizia assim, e a preguiça só para não fazer a cama nunca mais se levantava. Quer dizer, é algo que nos toca, não é? E que faz com que nós tenhamos uma percepção diferente daquilo que é bom e saibamos distinguir uma coisa da outra.
mas tudo tem a ver também, por um lado, com o acesso à educação, sobretudo das meninas, das mulheres, e também com as condições da educação e as perspectivas de emprego, a par do planeamento familiar, que é importante. Mas se não tiver educação, se não tiver condições para estudar normalmente, há ali outras interferências que fazem com que, de facto, esta discrepância se torne mais acentuada. E que mensagem tem a deixar aos jovens empreendedores angolanos que empreendem, os que gostariam de empreender, mas que ainda enfrentam dificuldades, não têm oportunidades? Que mensagem tem a deixar? É assim, eu tenho falado com muitas pessoas com responsabilidades e que podem inclusivamente criar empregos e o que eu sinto é que de facto há uma organização muito ténue destes jovens. A união faz a força e se eles de facto se organizarem, se unirem para fazerem, para constituírem uma associação, a questão das cooperativas, que tanto se fala hoje, se estiverem associados e uns tiverem a consciência de que na cooperativa há o líder, que é o que tem mais experiência, o que está mais à frente, mas que nos pode puxar, isto é algo que nos cria uma oportunidade, uma esperança e a resolver um problema. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Eu acompanhava a província do Ambo, município da Cala. No município da Cala tive uma apresentação, uma reunião com a sociedade civil e os jovens a queixarem-se que não tinham casa, não tinham isto, não tinham aquilo. E eu dei-lhes um exemplo, eu disse, olha, se cada um de vocês quiser fazer a sua casa num sítio disperso, é muito difícil. Mas se vocês se juntarem, forem à administração, falarem com o administrador e dizer, olha, nós somos jovens, queremos desenvolver, portanto, realizar a nossa necessidade de habitação, gostaríamos de ter um terreno, vocês de certeza absoluta que a administração não vai dizer que não vos vai arranjar esse terreno. Depois, se vocês se juntarem 20, 30 e começarem, primeiro levantam as paredes da casa de um, depois do outro, depois do outro, depois do outro, ainda que a administração vos possa ajudar com chapas para fazer a cobertura, mas os 30 a fazerem as casas de cada um é muito mais fácil do que se cada um quiser fazer a sua própria casa. E houve casos em que isto aconteceu e resolveram um problema. Fizeram uma casa com um quarto e uma sala, uma latrina fora da casa e hoje, não sei como é que estão, já há muito tempo que lá não vou, mas é um exemplo, quer dizer, não podemos ficar de braços cruzados à espera que as coisas aconteçam. O governo tem estado a desenvolver um papel muito importante neste sentido. Só que, a par de todas as outras dificuldades, há aqui uma questão que é responsabilidade também do governo, de certa forma, que é a densidade populacional. Portanto, a taxa de crescimento demográfico asfixia um bocado a capacidade de resolver todos estes problemas. Mas temos muitas iniciativas e eu tenho tido a oportunidade de dialogar com muitos jovens, sobretudo, que estão a ter o seu sucesso. Há outras coisas que têm de melhorar. A camarada Idalina foi há pouco tempo condecorada pelo Presidente da República. Foi, sim. Olhando pela sua trajetória, há algum outro momento marcante na sua vida que nunca vai se esquecer, que sempre que se lembra fica emocionada, está bem reservado na sua memória? Qual é esse momento? Tenho muitos. tenho muitos. A condecoração foi uma coisa que me trouxe muita satisfação.
Este ano, antes da condecoração dos 50 anos, recebi também pela segunda vez um estatuto de uma das mulheres mais influentes de Angola. O ano passado já tinha sido e este ano voltei a figurar nessa lista. Mas o que me tem dado muita satisfação nestes últimos tempos é, de facto, ver pessoas que eu já não me lembro, eventualmente depois lembro-me, mas que se aproximam de mim e dizem: professora, então, porque realmente comecei a dar aulas aos 17 anos. E isso dá-me uma alegria muito grande, muito grande. Falou sobre a docência. Como tem sido todos os dias lutar contra essa grande vontade, a política de um lado e o sonho que não pode voltar a Mas é que eu estou na política com este sentido de docência também. Porque vou passando valores, conhecimento, e acho que isso tem ajudado muito as pessoas que de facto se cruzam comigo na política. A vários níveis. Acho que é um dom que acabei por desenvolver e que me sinto muito feliz porque inspiro outras pessoas, aprendo também com as outras pessoas, porque eles depois dizem: mas se eu fizer isso vai acontecer aquilo. Portanto, para mim isto também é uma coisa importante, né? Para eu dizer: realmente tem razão. Não é bem assim como parece, é preciso fazer-se aqui mais alguma coisa. Por isso é que eu digo que mais do que um livro preferido, eu tenho muitos livros preferidos, porque estou sempre à procura de respostas e de mais conhecimento para poder ajudar a encontrar saídas. Fora o assento no parlamento, fora a política, fora a camaradagem, como é a Idalina Valente lá em casa? Cozinha, arruma, sim, limpa... Sim. Não, eu não gosto muito de arrumar, não. Nem de arrumar, não. Mas cozinho. Eu não cozinho todos os dias, gosto de cozinhar, fazer uma surpresa aos netos, convido-os para irem jantar, ficam todos encantados. Ao sábado é o dia do feijão da avó, e a avó diz: filho, mas não foi a avó que fez, foi a Rosa e a Eliane. Mas para eles é o feijão da avó e, portanto, o ambiente familiar é muito, muito enriquecedor para mim. A parte disso, gosto de uma boa praia. Que bom. Gosto de praia, muito. Aliás, cresci na praia, a terra de onde eu nasci. Era o único divertimento praticamente que nós tínhamos. Já não vejo tantos filmes no cinema, vejo mais em casa, mas pronto, é assim. Já teve algum momento de família em que o camarada presidente esteve a ligar e a camarada Idalina disse: não, perra, não vou te atender hoje, não. Não, isso não se pode fazer. não, as câmaras não estão ligadas, pode dizer a verdade. Não, isso não. Atendo sempre. Eventualmente o telefone pode estar distante, mas não. Sou uma pessoa muito atenta e devolvo as chamadas. Toda a gente que me ligar, quer o número esteja registado, quer não, eu acabo por devolver as chamadas que encontro no meu telefone. Que Angola a camarada Idalina sonha ver daqui a 10, 15 anos? 10, 15 anos, se calhar não é assim um tempo ainda um bocado reduzido, mas daqui a 20 anos eu penso que nós teremos um país próspero, teremos um país com muita prosperidade, temos uma grande riqueza demográfica, portanto temos jovens, muitos jovens, precisamos de cuidar rigorosamente da educação destes jovens, a educação desde a pré-primária, a primária, a secundária, e temos de repensar nesta formação profissional, portanto, em que um jovem que acabe a 7ª classe, que acaba a 9ª classe, saiba fazer qualquer coisa, nem que seja mexer num computador, para poder, de facto, ter um instrumento que lhe possibilite ir em frente e nunca ficar sem fazer nada.
E é por aí. A educação, para mim, é a tarefa fundamental. É claro que depois diz, mas e a saúde? A saúde também é muito importante, porque sem saúde não tem educação. E eu ainda digo mais, e a segurança alimentar, que é a base de tudo. E eu penso que temos estrada para andar. Se Angola fosse um sentimento, como descreveria? Uma paixão. Essa do Bié, mais que uma província, é uma paixão. Uma paixão. Angola é uma paixão, de facto. É um povo muito generoso, como diz o nosso hino, povo heróico e generoso, pacífico, não é um povo conflituoso, mas temos de trabalhar para preservar esses sentimentos, e por isso a parceria com as igrejas para nós é muito importante, porque ajudam a desenvolver a fé espiritual com as igrejas, no bom sentido, a paz espiritual, transmitem valores, organização, método, e isso podem ajudar o Estado a minimizar ou a maximizar a inclusão de crianças nas escolas, no acesso à saúde. Portanto, temos de fazer aqui uma corrente grande para alargarmos estes benefícios a um número maior de pessoas. Okay. Camarada Idalina, eu agora convido-lhe para o momento da rubrica Sim ou Não. Tá bem. Camarada Idalina, esta é a rubrica Sim ou Não. Sim ou Não, em que irá mostrar a placa de sim. A resposta de sim, e de não é a resposta que merece um não na sua câmara. Nós vamos para a primeira questão, tão linda que é a camarada Idalina. Alguma vez já foi assediada? Sim. Sim. Como é que lida com a questão do assédio? Tem uma forma distinta e distante de lidar com esse assunto. Às vezes é preferível fazer de contas que não percebemos. Finge, dá uma de desentendida, né? Exatamente. Nem para perceber. Olá, querida. Sim, chefe. Sim. Cortar, é só cortar, mas bem desentendida, bobinha. Exatamente. Já sentiu que a sua voz não foi ouvida em alguma reunião do BP? Sim. Sim. Ficou zangada em que circunstância? Não, eu senti que não foi bem ouvida, mas tenho a certeza absoluta que depois, porque eu não falo muito, que depois foi melhor entendida. Fala sozinha quando está a pensar em algo difícil? Sim. Falo sozinha em muitas circunstâncias, mas nessa também. Nessa também. Sim. Acredita em intuição nas decisões políticas? Eu tive uma intuição. Não. Por quê? Na vida política não existe isso de intuição. Não é propriamente uma intuição, é uma perspectiva. Portanto, com base no conhecimento que eu tenho, eu perspectivo as coisas. Agora, agir por intuição é um bocado perigoso. Já ficou sem palavras em público? Não. Tem sempre o que dizer. Qualquer coisa. Ainda que não seja tão bem como eu gostaria. Até porque é académica. Mas... Os académicos têm sempre muita vantagem. Mais ou menos. Palavra-chave que a define como líder? Não sei. Não há uma palavra? Não. Uma palavra-chave que a define como líder? Não sei, sinceramente. Sou uma pessoa de paz. Sou uma pessoa de paz. Conciliadora. Conciliadora.
Já disse que gosta de cozinhar para os netos, mas considera-se uma boa dona de casa? Não vou mentir. Não vou mentir. Podia ser melhor, mas gosto de cozinhar. Não só para os netos, e cozinho muito bem. Geralmente, qual é o prato que mais cozinha para os netos? São bifes com batatas fritas e ovos estrelados, que era o meu prato preferido. Mas agora tenho uns netos que já não acham muita piada aos bifes com batatas fritas e ovos estrelados. Então faço um bacalhau no forno e eles ficam também muito satisfeitos. Camarada Idalina dança quando está em casa? Sim, muitas vezes. Dança o quê? Danço tudo o que estiver a dar na rádio, dou umas passadas. Qual é a música assim que mais ouve? Ultimamente, o que é que está na sua lista musical? Eu gosto de Kizomba, gosto de Kizomba, gosto muito. Um livro ou um discurso ou um lema que carrega consigo? Amar o próximo. Qual? Amar o próximo. Amar ao próximo. Ok, muito bem. Camarada Idalina, já chegou de discutir com alguma camarada, de bater de frente? Sim. Não me lembro exatamente, mas várias vezes. Para si, o que é ser do MPLA? Olha, ser do MPLA é, de facto, respeitar todo um processo que começou desde os primórdios da luta pela libertação nacional, os ideais de uma Angola próspera, de uma Angola de paz e toda esta história que, de facto, nos trouxe até aqui. Estamos numa fase de viragem, são 50 anos, não são 50 dias, e temos agora desafios muito grandes. Não só nós, mas o continente africano de uma forma geral. Fomos vítimas de um processo de colonização. Muita gente diz, mas então e em 50 anos? Sim, em 50 anos há sempre muita coisa, a luta é maior. Mas felizmente sinto que neste momento está a haver uma maior união, uma maior unidade entre os países africanos para consolidarem as suas posições e criarmos a nossa própria riqueza, porque os recursos estão aqui e a África é o continente emergente deste século, porque sem dúvida que temos de capitalizar melhor. O MPLA é a solução ou tem a solução para os problemas do povo angolano? Sem dúvida. É o partido que tem melhores condições para fazer esse processo, para consolidar este processo de qualquer que seja a transição. Quem tem o know-how, quem tem conhecimento, quem tem os quadros para fazer este processo, sem dúvidas que é o partido MPLA. Como é que é a relação da camarada Idalina com o presidente João Lourenço? É uma relação boa, salutar. Ele é o presidente do partido, é o presidente da República. E, portanto, são muitos anos de história. Quando eu entrei para a Assembleia do Povo, o presidente já era deputado da Assembleia do Povo, e, portanto, durante muitos anos houve também este convívio a nível da Assembleia Nacional, e, portanto, é uma relação. Foi com alguma surpresa, confesso, que acedi ao convite que me foi formulado para fazer parte desta equipa, deste secretariado do Biro Político, e pronto, e a relação é de respeito e de entreajuda, porque realmente só juntos é que conseguimos de facto ir mais longe. Como é que se vê a camarada Idalina daqui a algum tempo, depois do Congresso? Onde é que se vê? Não sei. Onde é que se vê? Isso só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus Mas sabe. por acaso dá algum medo
imaginar que vem aí o Congresso, onde é que eu vou parar agora? Não há. Não, por acaso nunca tive esse tipo de problema. Aliás, tenho um camarada que me chama de imortal, porque ele diz que quando toda a gente pensa que eu desapareci, eu volto a ressurgir do outro lado qualquer. Mas hoje a idade já começa a pesar. Então eu não tenho, porque eu estou com muita responsabilidade e com muito trabalho e a fazer o meu melhor, mas ninguém é de facto imortal, como ele diz. Então não tenho esse... Tenho que trabalhar. Mas é importante trabalhar, deixar o legado. Exatamente. Deixar que a camarada Idalina passou aqui e fez bem as coisas. Exatamente. Isso é o mais importante. A camarada Idalina gosta de Kuduro? Não aprecio muito. Não aprecio muito. Não. Primeiro que não tenho jeito nenhum para dançar. Não sou uma grande dançarina. Por isso prefiro uma dança com par. Mas não é de facto a minha revelação. Camarada Idalina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço. Que mensagem tem a deixar para todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que a admiram e também para aqueles que têm que ter um pouquinho de mais esperança no MPLA? Pois é. Não, é verdade. Nós estamos a viver um momento em que há assim sentimos que há um certo contágio de rejeição, mas é importante que nós tenhamos consciência de que todos juntos conseguiremos fazer o melhor. As divisões nunca são boas, porque não trazem bons resultados. Enquanto mulher, acredita que um dia poderemos ver uma mulher na presidência da República? Sim, por que não? Temos mulheres já com potencial para isso. Quais são as mulheres na política que têm como referência? Até pode ser desconhecida, pode ser uma mulher desconhecida. Mas as mulheres constituem 50% ou um pouco mais da população. Portanto, os talentos estão em qualquer lado, não é? Não é impossível amanhã haver uma presidente que seja mulher. Há algumas que já têm bastante experiência, provas dadas dessa competência, não me estou a referir a mim, não me estou a incluir, mas temos e pronto, e até pode ser uma pessoa que nós não conheçamos, mas que tenha de facto esse sonho, esse espírito. Muito obrigada, camarada Idalina. Obrigada eu. A nossa casa, o M-Pod, também é a sua casa. Também é a sua casa, caro internauta. Muito obrigada por ter ficado aí desse lado. Comente, partilhe bastante esta edição com a camarada Idalina. E nós queremos também saber quem vocês gostariam de ver aqui sentados na mesa do M-Pod. A mesa do M-Pod. Então, fique ligado ao modo Empower. Assim, camarada Idalina. A vitória é certa. A vitória é certa.